Bom dia aos nossos, bom dia aos nossos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, com suas famílias, que o Espírito do Senhor esteja fazendo a sua obra maravilhosa em nossas vidas. E eu convido aos irmãos, aqueles que puderem, para que façamos mais uma oração invocando o Espírito Santo neste momento, para que ele possa nos iluminar, visto que a mensagem do Senhor ela é tão importante, tão sagrada. Só ele para nos iluminar para a compreensão. Então, vamos orar. Querido Senhor, soberano Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua grandeza e misericórdia, porque o Senhor tem o desejo de se dirigir a nós, seres tão pequenininhos, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela sua preocupação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deseja ser conhecido e nós aqui temos o desejo de te conhecer, meu Deus. Ó Deus, perdoa-nos, Senhor, por nossas fraquezas. Tu conheces bem cada um de nós. E sabe, Pai, que nenhum de nós, Senhor, é tão santo a ponto de proferir a tua palavra, Senhor. Nós te suplicamos em nome de Jesus que o Espírito Santo, Pai, nos capacite a falar e também nos capacite a ouvir, meu Deus. E que a tua mensagem chegue plena em nossa mente, Senhor, sabendo que nós estamos vivendo em tempos solenes e que precisamos cada dia mais do Senhor. Por favor, meu Deus, assim como disse João Batista, importa que o Senhor cresça em nossa vida e todos nós diminuamos. Fica conosco neste momento, te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, a mensagem desta manhã, que Deus tocou meu coração e minha mente para que nós pudéssemos compartilhar, é essa mensagem que se chama Intimidade, os amigos de Deus. Intimidade é algo que Deus deseja ter com cada um de nós, né? Intimidade é algo que não é para todos. Eu acredito que aqui cada um dos irmãos que está presente neste grupo, que vocês não abrem as suas casas para todas as pessoas, mas para aqueles que são mais próximos da sua família, né? Os amigos, os familiares, alguns vizinhos, né? Alguns irmãos da igreja ou do pequeno grupo. E nós, na verdade, nos identificamos com pessoas com quem nós convivemos que têm um pensamento mais parecido, e a esses nós abrimos a nossa intimidade. Com o Senhor também não é diferente, né? Nós vemos aqui que Salmos 25:14 começa dizendo assim para nós que a intimidade do Senhor é para os que o temem, as quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então a intimidade do Senhor, ela pode ser conhecida, ela pode ser aberta, mas não é para todos, é para aqueles que o temem. E o temor ao Senhor é o princípio do saber, né? Então a gente tem vários versos, tanto em Salmos quanto em Provérbios, falando a respeito da sabedoria, né? Falando a respeito do temor ao Senhor. Mas agora vocês vejam que quando Deus deseja ter aquela intimidade conosco, e nós nos achegamos humildemente a Ele, desejosos de aprender como crianças, toda vez que nós temos essa intimidade com Deus, que Ele deseja que seja permanente, assim como a vida de Enoque era uma intimidade permanente com Ele, né? Essa intimidade, ela vai ter um resultado. E o resultado é que Deus nos dará a conhecer a sua aliança. Aquela aliança que nós estamos estudando já há vários meses, né? Que é a aliança eterna e que foi quebrada por Adão, que foi restabelecida com Noé, depois foi fortalecida e oferecida a Abraão, que foi transmitida aos seus descendentes, as quais passou também para todo o povo de Israel. E hoje nós também somos participantes dessas promessas através do descendente da mulher, que é o Cristo. Então a aliança com Deus, ela é mais profunda do que simplesmente dar um pedaço de terra. Ela é muito mais extensa do que nos dar algo aqui nesse planeta, porque o planeta está reservado para fogo, né? Então o que Deus deseja nos mostrar é algo bastante profundo, mas para isso nós precisamos nos desprender de alguns planos, alguns gostos,
para poder realmente estar diante do Senhor e aprender dele e conhecer essa aliança. Agora, aqueles que têm a Bíblia por perto, eu gostaria que todos abrissem em Gênesis capítulo 4, no verso 1. E isso vai trazer para nós algo bastante especial, né? Gênesis 4, verso 1, que vai falar a respeito do relacionamento entre o primeiro homem e a primeira mulher, né? Após a expulsão do jardim, do Éden, devido ao pecado que foi cometido. Em Gênesis 4:1, diz assim para nós: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. Então, olha só, aqui diz para nós que Adão e Eva se conheceram. Se conheceram de que forma? Eles não se conheciam antes. Eles se conheceram intimamente. Eles tiveram conhecimento íntimo. E desse conhecimento íntimo, teve também algo que Eva recebeu, que foi o filho. Então, de todo conhecimento íntimo, existe um resultado. Se nós formos para Gênesis 4:25, diz assim: E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Se nós formos ao verso 17, diz assim para nós: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho, Enoque. Então vocês vejam que quando a Bíblia fala para nós a respeito de conhecer entre homem e mulher, é um conhecimento íntimo que tem por um resultado um fruto. E o fruto é uma criança, né? Então nós vemos aqui que o conhecimento de Deus também vai gerar algo especial em nós. O conhecimento íntimo de Deus, a entrega ao Senhor, vai gerar em nós uma nova criatura. Olha que maravilha isso, né? Mas por que Deus escolheu os seres humanos para fazer parte de sua aliança, para conhecer os seus mistérios? Cristo não escolheu para ser os representantes entre os homens anjos que nunca pecaram, mas seres humanos, homens semelhantes em paixões, aqueles a quem buscavam salvar. Cristo tomou sobre si a humanidade, a fim de chegar à humanidade. A divindade necessitava da humanidade, pois era necessário tanto o divino como o humano para trazer salvação ao mundo. A divindade necessitava da humanidade, a fim de que esta proporcionasse meio de comunicação entre Deus e o homem. O mesmo se dá com os servos e mensageiros de Cristo. O homem necessita de um poder fora e acima dele, para restaurá-lo à semelhança com Deus e habilitá-lo a fazer a sua obra. Isso, porém, não faz com que o instrumento humano deixe de ser essencial. A humanidade apodera-se do poder divino. Cristo habita no coração pela fé. E por meio da cooperação com o divino, o poder do homem torna-se eficiente para o bem. Então, nesse texto aqui do Desejar a Todas as Nações, nós vemos o quanto é importante a intimidade com Deus. Porque, na verdade, nós vamos ter uma maravilha acontecendo em nossa vida que aconteceu lá no ventre da Maria. A unidade a fusão que aconteceu entre a divindade e a humanidade no ventre dela é o que Deus propõe que aconteça em nossa vida. Que nós estejamos unidos a Cristo, que Ele esteja habitando em nós, de forma que nossos pensamentos sejam os dele, nossos sentimentos sejam os dele, os propósitos de nossa vida sejam os propósitos dele. Então, isso é uma intimidade profunda que Deus deseja ter conosco, para que desta forma a humanidade possa alcançar a humanidade. É como se um mendigo que encontrou o pão fosse avisar os outros mendigos aonde tem aquele pão maravilhoso. Então, o que Deus precisa fazer em nossa vida é realmente gerar em nós a nova natureza. É realmente nos usar para testemunho, para que muito mais pessoas vendo a nossa vida, outros possam aceitar Jesus. Hoje existe um preconceito,
né, através dos crentes, porque muitas vezes as pessoas não estão vendo Jesus no crente. A gente tem um nome, toma um nome de cristão, mas muitas vezes nossas atitudes, nossa fala, nosso comportamento, nossas críticas, e até mesmo às vezes nossa forma de tratar a família. Às vezes nós não temos um nome idôneo, né? Às vezes nós estamos carregando dívidas, somos maus pagadores. Muitas vezes somos aquele braço direito de Satanás, que é aquele que é mexeriqueiro, né? Então, assim, ó, nós precisamos ter tão íntima comunhão com o Senhor, para que quando as pessoas nos olharem, elas não estejam vendo simplesmente a nossa humanidade, mas que vejam que há realmente um poder de cima e de fora que atua em nossa vida. Porque hoje o mundo anda tão mal e as pessoas andam tão destituídas do caráter de Deus, né? Que é praticamente assim difícil mesmo as pessoas terem um encontro com Jesus através da vida do cristão. Mas Deus diz para nós que é possível. É possível. Ele diz que o homem necessita de um poder fora e acima dele para restaurá-lo à semelhança com Deus e habilitá-lo a fazer a sua obra. Então, quando Deus promete, o que que ele faz? Ele cumpre, né? Olha lá, quem foram os primeiros no chamado da igreja? Porque veja, Deus escolheu um povo que não era do maior e nem do mais forte. Mas esse povo, essa nação, esse país lhes foi dado, né, para que fosse um quartel-general de Deus na terra. O alvo do Senhor sempre foi que a terra todinha fosse cheia de sua glória. Da mesma forma com que na criação o Senhor Jesus disse: haja luz, ele desejava que essa luz alcançasse todas as vidas, para que todos saíssem das trevas, da falta do conhecimento de Deus. Mas infelizmente esse povo ele falhou terrivelmente por causa da incredulidade, da rebelião. E o propósito tão lindo que foi dado para a nação de Israel não foi alcançado, né? Como o Senhor Jesus, entre lágrimas, disse, né? A vossa casa vos será deixada deserta, sinalizando que o Espírito Santo não agiria mais através deles como nação. Mas agora o Senhor, ele inicia uma pequena comunidade, né? É, no hebraico, eles não falam igreja. Igreja é um termo que é usado no grego, né? Eclesia. Mas no hebraico, eles dizem que é uma pequena comunidade. E ali nós vemos em Mateus 4, do 18 ao 22, os que foram chamados para ter essa intimidade com Deus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Então nós vemos os primeiros aqui, Pedro e André. Também ali no verso 21, e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Interessante que os, os dois primeiros chamados eram irmãos e os outros dois também eram irmãos. Aqui mostra o desejo que nós temos, né? De estar junto com os nossos familiares fazendo a obra. É muito interessante a gente ver que Deus, ele dá a luz para que nós possamos seguir juntos, e todas as famílias da terra serão chamadas, irmãos. Todas as famílias da terra. Em cada casa vai ter, no mínimo, um que vai receber o chamado, para que esse possa servir de luz a todos os outros. E aqui não é diferente, nós vemos aqui o Senhor impactando famílias, né? E os pais concedendo, né? Autorizando que seus filhos fossem com Jesus. Porque vocês vejam que neste momento do chamado, eles não poderiam mais estar voltando todo o tempo para casa. Eles precisariam seguir com Jesus. Jesus seria o mestre deles, né? E, e nesse caso, a gente vê aqui esses quatro irmãos, né? Mas e as primeiras duplas missionárias que foram chamadas, né, para, para o ID, né? Aquelas que estavam com Cristo, estavam tendo comunhão com Cristo, intimidade com Ele, e agora também seriam enviados para a missão. Quem foram?
E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Então, nós não vamos citar os 12 aqui que foram chamados, porque hoje nós vamos focar naqueles que tiveram mais intimidade com Deus. E tendo mais intimidade com Deus, assim como aconteceu no caso de Adão e Eva, que houve uma consequência da profunda intimidade, né? Que foi a geração do filho, o filho legítimo, né? Nós vamos ver que na vida desses irmãos também houve um resultado por causa da união, da intimidade deles com Cristo. Amigos são aqueles que têm intimidade, né? Diz que tem amigos que na hora da prova se tornam um irmão. É isso que fala para nós em Provérbios, né? Então a gente vê que os amigos, uma vez eu ouvi dizer que os amigos são a família que a gente escolhe, porque nós não temos possibilidade de escolher nossas famílias, é Deus que escolhe para nós a família onde nós vamos nascer, né? Mas o amigo, ele é uma família que a gente escolhe. Olha só o que está escrito aqui. Esses discípulos tinham estado por algum tempo unidos a Jesus em labor ativo. João e Tiago, André e Pedro, com Filipe e Natanael e Mateus. Estiveram mais intimamente ligados a ele do que os outros, e testemunharam mais dos seus milagres. Pedro, Tiago e João estavam ainda em convívio mais íntimo com ele. Achavam-se quase continuamente ao seu lado, presenciando-lhe os milagres e ouvindo-lhe as palavras. João achegava-se a ele em intimidade maior ainda, de maneira que se distingue como aquele a quem Jesus amava. O Salvador os amava a todos, mas João era o espírito mais apto a receber-lhe a influência. Era o mais jovem que os outros, e com mais infantil confiança abria a Cristo o coração. Então nós vemos que Jesus ele começa com os patriarcas, e isso aumenta, tornam-se 12 tribos. Infelizmente, 2 tribos foram despojadas de suas promessas, né? Efraim e Dan. Nós vemos que no decorrer do tempo a corrupção tomou conta de Israel. 12 tribos perderam a sua predileção. Agora o Senhor Jesus continua com 12 homens, mas nós vemos que dos 12, 7 tinham maior intimidade com ele, estavam mais ligados. Dos 7, 3 eram mais íntimos, e desses 3, um era aquele que tinha infantil confiança e abria a Cristo o coração. Isso quer dizer, João não tinha mais reservas de sua vida. Não havia mais nada na vida de João que ele não quisesse entregar para Jesus. Tudo o que João fazia, ele fazia como fazia Enoque. Ele chamava Jesus o tempo todo, ele estava com Jesus o tempo todo. Quando ele estava em alguma coisa distante, ele não via a hora de estar com Jesus. As palavras de Jesus para ele eram as mais interessantes. Ele ficava absorvido ouvindo os ensinos de Jesus. E ele chegava a ser tão íntimo de Jesus que ele recostava a cabeça no peito de Jesus. Que coisa maravilhosa. Você ser tão amigo do seu Criador a ponto de você não querer mais fazer nada sem ele. Todo momento você é impressionado com aquele pensamento de que você já está em vistas do céu, que o pedaço da eternidade já começou. Isso era o que acontecia na vida de João. Mas os discípulos, esses 3 que tinham mais intimidade, eles eram naturalmente debilitados pelo pecado. Aqui nós vemos que o livro Educação fala muito dos discípulos, isso é muito interessante, né? Chamava no livro, né, Ellen White diz que Pedro era presunçoso e ardoroso. Então a presunção era algo que realmente precisava ser corrigida. O ardor com que se falava também precisava ser medido, porque Pedro tinha o costume de falar antes de agir. Então suas palavras iam adiante de suas ações. E muitas vezes Pedro falava e prometia coisas que não cumpria. E isso às vezes é para nós, sabe, irmãos?
Eu confesso para vocês que tenho orado a Deus, que Deus me ajude a cumprir tudo aquilo que eu falo que vou fazer, porque isso não é próprio de um cristão. Você falar que vai fazer coisas, as pessoas geram uma expectativa, e depois por outros compromissos, pela correria, ou pelo cansaço, ou pela falta de recursos, às vezes a gente não faz. Então, irmãos, isso não é próprio, porque não dá bom testemunho de Cristo. E se temos alguém aqui conosco, como eu, que muitas vezes também sou ardorosa no falar, às vezes minha fala vai adiante da minha ação, todos nós precisamos ser corrigidos. E nós precisamos, antes de falar, antes de dizer o sim ou de dizer o não, nós precisamos clamar ao Senhor e perguntar o que Ele quer, porque não é tudo que a gente quer falar que Deus quer que a gente diga. E não é tudo que a gente quer calar que Deus quer que a gente cale. Mas se nós tivermos intimidade com Deus, o Espírito Santo vai poder falar na nossa mente e nos direcionar da forma com que o nome de Deus seja glorificado, seja pelo falar e agir, ou seja pelo calar e não agir, né? Aqui fala também dos filhos de Zebedeu, no caso João e Tiago, né? Eles eram ambiciosos e amoráveis. Olha que bênção. Aqui nós temos algo muito positivo, assim como Pedro era ardoroso e o ardor também muitas vezes é positivo, aqui nós temos dos filhos de Zebedeu que eles eram amoráveis. Então eles já sabiam ou viver em amor, né? Eles já sabiam demonstrar amor. E muitas vezes nós fomos criados nos lares que nós não aprendemos a demonstrar amor um pelo outro. A gente não tem o costume de abraçar, às vezes não tem o costume de dar um beijo no rosto, de dizer que ama, né? Às vezes a gente não tem o costume de dar um elogio, de agradecer. Às vezes a gente acha que as pessoas são obrigadas a fazer as coisas que a gente pede, né? Como às vezes um filho, né? Claro que os filhos têm suas obrigações, têm seus deveres, mas não custa nada a gente fazer às vezes um elogio, não para glória, mas dizer, olha meu filho, hoje você serviu a Deus fazendo isso. Olha, minha filha, que bênção, Deus foi glorificado que hoje você lavou a louça para a mamãe. Que bênção, né? Eu estou muito feliz com você, Jesus também tá. Então, o ser amoroso, né, o ser querido, o ter empatia, o ter misericórdia, né, gentileza, às vezes nós achamos que é sinal de fraqueza e na verdade não é. Obviamente que tudo tem que ser dosado, assim como o ardor, o amor também tem que ser dosado, não pode ser um excesso as demonstrações para que a gente não acabe adorando pessoas, né, em vez de adorar a Deus. Mas houve um fato que impactou assim um pouco meu esposo quando nós estávamos nos conhecendo e éramos assim namorados, né? Então meu esposo morava aqui no Paraná, eu morava no Rio Grande do Sul. E nós nos víamos a cada um mês e meio, 2 meses. A gente não tinha possibilidade, né, de estar junto, e isso foi muito bom para nós, porque em poucos meses nós nos casamos, né? Visto que nós tínhamos a necessidade da presença um do outro, nós decidimos então nos casar. E quando numa das viagens que meu esposo fez, eu acredito que foi na primeira vez que ele foi me visitar, nós namorávamos, né, por telefone, então nós nos comunicávamos por telefone 3 vezes na semana, porque era ligação interestadual, era muito caro, na época, né, isso 21 anos atrás, né, e também por cartas. Era muito interessante essa comunicação, porque o carinho com que a gente recebia aquelas cartas, né? A ansiedade de ler as palavras, reler as palavras. Isso mostrou para nós o tipo de amizade e intimidade que Deus quer ter conosco. Hoje para nós é um pouquinho assim mais fácil de entender o quanto que Deus quer que a gente leia as suas palavras, né? Eu lembro que nós passávamos até perfume na carta para que o outro pudesse sentir, né, a nossa presença um pouquinho mais perto. E quando uma dessas vezes meu esposo foi nos visitar, ele muito observador, né, ele reparou muito bem como que era o tratamento com a minha família, sabe? E ali ele percebeu que nós tínhamos o hábito de sermos muito amorosos um com o outro, né? Então eu abraçava muito a minha mãe, meu pai chegava perto, eu abraçava, dava beijo no rosto, gostava de sentir o perfume do meu pai, né? Até hoje eu falo pra ele que ele é um homem muito cheiroso, né? E muitas vezes eu estava numa outra peça da casa e falava pra minha mãe, né? Eu dizia, mãe, eu amo muito, mãe, eu te amo, né?
E a gente tinha esse hábito de dizer, né, para minha irmã, para meu pai. E ele disse que isso impactou muito ele, porque ele nunca tinha visto uma família assim. E ele falou: eu quero isso aí para minha vida, né? Então, o ser amoroso é muito bom, irmãos, porque nós baixamos as nossas guardas, digamos assim, né? E nós temos pessoas da nossa intimidade, irmãos, da intimidade, dos quais nós precisamos dedicar amor, sabe? Porque uma vez nós fomos fazer um trabalho missionário, entregando marmitas na rua, assim, no centro ali da capital, né, em Curitiba. E nós fazíamos esse trabalho no sábado à noite. Aqui é muito frio no Paraná, né? Então os irmãos sabem que quando chega uma comida quentinha para as pessoas comerem, né? É uma bênção. E nós levávamos roupa, levávamos alimento, as marmitinhas, né? E entregávamos nos pontos assim, né? Entradas de favela, debaixo das marquises, a gente ia entregando para as pessoas e falando de Jesus e da volta de Jesus, né? Nós sabíamos que aquilo não era a solução para o problema daqueles moradores de rua, sabe? Tinha gente que era usuário de droga, tinha gente que estava na prostituição, mas tinham famílias inteiras, irmãos, que estavam na rua, porque o pai perdeu o emprego, não podia mais pagar o aluguel. Pessoas boas, sabe? Então a gente olha às vezes aquele morador de rua, a gente acha que todo mundo saiu rebelado, que é drogado, que é ladrão. Isso não é verdade. E meu esposo estava servindo uma idosa e, e como nós tínhamos roupas, ele perguntou para ela: a senhora precisa de mais alguma coisa, né? Ela olhou assim para ele e disse assim: ô meu filho, a única coisa que eu preciso é de um abraço. Isso é de impactar, sabe, irmãos? Porque muitas vezes nós temos ali o pai, a mãe, um irmão, e às vezes pelas debilidades da vida, das dificuldades da vida, a gente para de dar amor para as pessoas. E isso vai secando o amor dentro do nosso coração, sabe? Porque o amor é que nem árvore frutífera. Se você deixar a árvore frutífera há muitos anos sem colher nada dela, você vai ver que ela vai minguar. E ela vai ter cada vez menos fruto. Quando a gente chegou aqui na chácara, nós tínhamos uma laranjeira, que no primeiro ano que nós estávamos aqui, eu acho que ela deu umas 3 laranjas. Mas eu fiquei feliz, agradeci a Deus, arranquei aquelas laranjas, usei o que deu para usar, porque já era muito velho. No ano seguinte, ela deu umas 6 ou 7 laranjas. E para esse inverno aqui, a árvore está cheia de laranja, irmãos. Vai dar muita laranja para o inverno. Então eu digo para vocês, o amor, ele também precisa ser transmitido, sabe? Jesus tinha uma presença amorável, por isso que as pessoas gostavam de estar perto de Jesus. Jesus não era carrancudo, não era mal-humorado, ele era um jovem alegre, com uma alegria cristã, cheio de amor, tratava as pessoas com educação, com empatia, né? Tocava nas pessoas, inclusive tocava nos leprosos, até nos mortos ele tocava. Então, assim, né, o toque restaura. O toque restaura. Mas havia algo em Tiago e João que não era bom, que era a ambição, né? Ambição terrestre. Eles tinham planos aqui, planos, projetos. E eles tinham planos, assim, para o reino, né? Para o reino que eles queriam que se estabelecesse na terra. Para eles fazerem parte, né, ali da diretoria desse reino, né? E eles estavam dispostos a fazer, talvez, coisas que não eram boas, né? Como, por exemplo, querer destruir os samaritanos, né, com o fogo do céu. Então isso mostra que Tiago e João, eles iriam longe para alcançar os seus objetivos, né? Mas Deus foi permitindo, né, que seus corações fossem transformados, e pelo exemplo, contemplação de Jesus, eles viram que a nossa maior missão aqui é transmitir o amor de Deus. A nossa maior ambição aqui deve ser ter o caráter semelhante ao de Jesus. Até porque o chamado de Deus, como ele é um chamado eterno, é um chamado para coisas tão profundas, né? A gente acaba vendo que não faz sentido a gente ter tanto plano numa terra que vai ser destruída. Não faz muito sentido, sabe? É a mesma coisa que Noé querer construir e querer investir em mais animais. Não, eu vou fazer aqui uma criação, agora eu vou criar tal tipo de gado, vou comercializar, sendo que ia ficar tudo debaixo d'água. Então, não adianta, nós temos que realmente colocar nossas expectativas no reino de Deus, né? E todas as coisas vão ser acrescentadas. Os 12 discípulos deviam desempenhar papel saliente, né? Aliás, dos 12 discípulos deviam desempenhar papel saliente, cada um em um ramo distinto. Na preparação para tal, Cristo os ensinou prevendo tudo. Tiago, destinado à próxima morte, à espada. João, o que dentre os irmãos por mais tempo devia seguir seu mestre nos trabalhos e perseguições. Pedro, o pioneiro em transpor as barreiras dos séculos e ensinar ao mundo gentil.
Isso está lá no livro Educação, página 86. A intimidade profunda gera transformação, como a gente viu ali no Gênesis, né? Que o conhecimento íntimo entre Adão e Eva gerou o filho legítimo. Aqui nós vamos ver que a intimidade profunda, ela também traz transformação. Pedro, Tiago e João procuravam toda a oportunidade de entrar em íntimo contato com seu mestre, e seu desejo era satisfeito. Dentre os 12, sua relação para com ele era mais íntima. João poderia satisfazer-se apenas com uma intimidade ainda maior, e isso ele obteve. Naquela primeira conversa ao lado do Jordão, quando André, tendo ouvido a Jesus, correu a chamar seu irmão, João estava sentado em silêncio. Ele era um adolescente, irmãos. João, nessa época, pelos estudos, ele deveria ter mais ou menos uns 15 anos. Então, olha só, João estava sentado em silêncio, extasiado na meditação de maravilhosos assuntos. Seguiu o Salvador sempre como um ouvinte ávido e embevecido. Entretanto, o caráter de João não era irrepreensível. Ele não era um entusiasta gentil, sonhador. Ele e seu irmão foram chamados filhos do trovão. Marcos 3,17. João era orgulhoso, ambicioso e de espírito combativo. Mas por sobre tudo isso, o Divino Mestre divisou o coração ardente, sincero e amante. Jesus censurou-lhe o egoísmo, frustrou-lhe as ambições, provou-lhe a fé. Revelou-lhe, porém, aquilo que sua alma anelava, a beleza da santidade. Seu amor transformador, disse ele, manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. João 17,6, o livro Educação, página 87. Então nós vemos aqui, ó, que diante dos defeitos do caráter de João, Jesus não temeu. Porque, na verdade, Jesus ele precisa unicamente de um coração de carne para que possa ser transformado. Então a gente vê, né, que os filhos do trovão realmente foram transformados. E isso para nós é algo maravilhoso, porque às vezes você identifica no seu caráter algo que ainda não é bom, e eu também identifico no meu algo que não é bom. Mas isso não é barreira para a transformação, visto que a impossibilidade nunca está em Deus, gente. Não, nada é impossível para o Senhor. A impossibilidade sempre está em nós, mas se nós nos entregarmos e abrirmos completamente o coração ao Senhor, como João o fez, nós podemos alcançar esse nível de intimidade que João alcançou. Ele foi satisfeito naquilo que ele buscava. João, o discípulo amado. A natureza de João anelava amor. Lembra que lá nós lemos que eles eram amorosos? Então, olha, a natureza de João anelava amor, simpatia e companhia. Ele se achegava a Jesus, assentava-se ao seu lado, recostava-lhe ao peito. Assim como a flor sorve o orvalho e a luz, bebia ele da luz e vida divinas. Contemplou o Salvador. Olha aqui a intimidade profunda. Contemplou o Salvador em adoração e amor, até que a semelhança de Cristo e comunhão com ele se tornaram seu único desejo, e em seu caráter se refletiu o caráter do Mestre. Vede, disse ele, quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a ele mesmo. Agora, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esperança, assim como ele é puro. 1 João 3, de 1 a 3. João não citava palavras simplesmente inspiradas. Não era somente uma inspiração de algo que ele não vivia. As palavras de João eram de alguém que realmente se sentia um filho de Deus. E agora para nós, né? Quando nós estamos evangelizando as palavras da salvação, as palavras que têm poder, a palavra que é autorrealizável. Quando nós estamos citando essas palavras, nós estamos citando por experiência, porque o ideal seria que fosse por experiência mesmo, para que fosse carregado de poder, para que as pessoas ouvindo nossas palavras e vendo nossa conduta, elas realmente soubessem que aquele é o remédio que toda alma pecadora precisa.
Então, que nós possamos pedir a Deus essa transformação, mas que além da transformação venha junto à experiência, que nós possamos declarar que Deus realmente tem um amor tão grande, a ponto de chamar nós, que somos tão fraquinhos, de seus filhos. Ele não se envergonha de nós. Ele poderia ter toda a vergonha de nós, mas ele não tem. Então, nós vamos ser tão conhecidos de Deus, tão íntimos de Deus, a ponto de o mundo não mais nos conhecer. Eu conto para os irmãos que quando eu casei, foi no dia 28 de fevereiro de 2003. Depois de 10 meses de namoro. E lembra que nós tivemos toda aquela união através das cartas, das ligações, que era distante, isso gerou em nosso coração o desejo de estarmos próximos. E não haveria outra possibilidade de estarmos juntos sem casamento, né? Meus pais não permitiriam, com certeza. Então, nós nos casamos e toda a nossa comunhão, digamos assim, como casal, toda a nossa intimidade, ela somente aumentou. Mas nós nos identificávamos um com o outro. Tinha palavras que meu esposo falava que eu jurava que tinha brotado exatamente na minha mente. E tinha coisas que ele fazia que ele se identificava plenamente comigo. Então, nesse período que nós fomos nos conhecendo pelas ligações, pelas cartas, o nosso caráter foi, né, aliás, nossa personalidade foi ficando tão parecida, tão semelhante, que quando nós nos casamos, nossas ações e reações eram semelhantes. A ponto, meus irmãos, de que, bom, eu não sou adventista de berço, né? Minha conversão veio após o casamento. Mas eu lembro que a última correspondência que eu mandei para o meu esposo foi em dezembro de 2002. E foi a última que ele mandou para mim também. E era mês de Natal. E eu fui a uma loja que tinha cartões, lindos, lindos cartões comemorativos, né? E escolhi um cartão para o meu esposo. Um cartão que tinha 2 ursinhos assim, na frente, com coraçõezinhos azuis. O cartão era branco e o envelope era um azul escuro, quase um azul marinho. Escrevi a carta, escrevi no cartão, mandei por carta registrada para ele. Quando não leva muitos dias, chegou a correspondência dele para mim. Quando eu abro o envelope, eu encontro dentro um cartão de Natal, um cartão branco, com 2 ursos na frente, cheio de corações azuis, num envelope azul, quase marinho. Nós, à distância, sem saber, compramos exatamente o mesmo cartão para dar de presente um para o outro. Irmãos, se nós nos aproximarmos do Senhor, os pensamentos de Jesus serão os nossos pensamentos. Não vai chegar um ponto que nós não mais vamos precisar fazer força para obedecer a Deus. Nós vamos ter que ter força para resistir o mal, e isso sim, até o fim nós vamos ter que desempenhar o nosso papel de dizer não, de ser firmes, de desviar do mal, mas não haverá mais força, não haverá mais para fazer a vontade de Deus. Porque o nosso pensamento, ele estará entrelaçado com o pensamento de Jesus. O nosso sentimento será um sentimento com Jesus. E é nesse sentido que Deus diz que tudo que nós pedirmos em nome de Jesus, cremos, nós vamos receber. Porque aí não há mais a vontade humana. A vontade divina prevaleceu com o amor em nossa mente, em nosso coração. Então nós vamos estar tão entrelaçados com a vontade do Pai, que nós já não vamos distinguir o pensamento dele do nosso. E para nós vamos estar fazendo a nossa vontade constantemente, mas na realidade é a vontade dele posta em nossa vida. Isso é extraordinário, irmãos. Isso é muito maravilhoso. Mas e Pedro? A história de nenhum dos discípulos ilustra melhor o método do ensino de Cristo do que a de Pedro. Ousado, agressivo, confiante em si mesmo, rápido em compreender e disposto a agir, pronto para a desforra, mas generoso ao perdoar. Pedro muitas vezes errou e outras tantas foi reprovado. Nem por isso foram sua fervorosa lealdade e dedicação para com Cristo reconhecidas e elogiadas de maneira menos positiva. Pacientemente e com a faculdade de discernir própria do amor, o Salvador tratava com seu impetuoso discípulo, procurando reprimir-lhe a confiança própria e ensinar-lhe a humildade, obediência e confiança.
Se vocês separarem, o tratamento de Jesus com João também foi de modo a reprimir o egoísmo, e com Pedro da mesma forma. Então, assim, ó, o ego, irmãos, é aquilo com que nós vamos ter que lidar até o fim, porque a tentação virá ao nosso encontro até o fim. Qual tipo de tentação? O de sermos egoístas e fazermos a nossa vontade em detrimento da vontade de Deus. Aquilo que nos beneficie, independente que se esteja beneficiando os demais. Então, no lidar com João e no lidar com Pedro, agora nós vemos que Jesus precisou lidar com a questão do amor próprio, do egoísmo. Né? Então, assim, ó, isso que nos afeta, e isso afetou toda a raça humana a partir de Adão e Eva, nós estamos infectados com o egoísmo. É com isso que nós temos que aprender a lidar, né? Colocando tudo aos pés do Salvador. Mas veja, mas apenas em parte foi a lição apreendida. A segurança própria não se desarraigou. Isso a gente vê em Pedro, até as últimas palavras dele para Jesus: eu não te negarei. Te neguem todos, mas não eu. Então ele tinha uma segurança própria, era baseada na força do braço, né? A experiência de Pedro continha uma lição para todos eles, para a confiança em si mesmo. A prova é a derrota. Irmãos, olha as partes em amarelo. A segurança própria não se desarraigou. Para a confiança em si mesmo, a prova é a derrota. O que isso mostra para nós, irmão? Que se nós estivermos tão agarrados ao nosso próprio orgulho, Deus vai permitir para nós a humilhação, para que nós possamos nos desapegar de nossas opiniões, para que nós possamos nos desapegar daquilo que nós temos formado em nossa mente. Às vezes nós temos pensamentos formados, que nós nos agarramos, não permitimos que Deus molde. Às vezes nós estamos ouvindo a outra pessoa falar para nós. Nós estamos lendo, mas muitas vezes nós não permitimos que haja a modificação do nosso pensar. Então chega um ponto que o Espírito Santo luta tanto conosco, que ele vai permitir que nós sejamos humilhados naquele ponto, para que nós possamos entender pela amarga prova que Deus estava certo e nós errados. E isso aconteceu com Pedro. Então Deus não tem prazer, ele não tem orgulho em si de nos mostrar, viu? Viu como eu estava certo? Viu que você é errado? Não, Deus não faz isso, mas a situação que Deus permite muitas vezes é para que nós possamos compreender que nós não sabemos tudo, somos alunos e temos que aprender do grande mestre, né? Mas a transformação de Pedro foi um milagre da ternura divina. É uma lição para a vida toda. Aqueles que procuram seguir as pegadas do mestre e dos mestres. Então, olha aqui Jesus lidando com ternura, né? Com os defeitos que nós temos. Mas e Tiago? E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Atos 12:1. O governo da Judéia estava nas mãos de Herodes Agripa, súdito de Cláudio, imperador romano. Herodes mantinha também o cargo de tetrarca da Galileia. Era prosélito professo da fé judaica e aparentemente muito zeloso em efetuar as cerimônias da lei judaica. Ele queria salvação pelas obras, né, irmãos? Queria comprar, né, a salvação. Desejoso de obter o apoio dos judeus, esperando assim confirmar seus cargos e honras, egoísta totalmente, né? Pôs-se a realizar os desejos deles, perseguindo a igreja de Cristo, pilhando as casas e os bens dos crentes e prendendo os membros principais da igreja. Lançou na prisão a Tiago, irmão de João, e mandou um algoz matá-lo à espada, assim como o outro Herodes fizera com que o profeta João fosse degolado. Então aqui nós temos poucos detalhes da vida de Tiago, mas a pergunta é para nós: Deus permitiria que ele fosse morto sem alcançar a necessária maturidade para estar salvo na glória? Então nós não sabemos como foi todo o desenvolvimento do caráter de Tiago, mas uma coisa é certa: ele foi testemunha. A raiz da palavra testemunha é mártire. Ele deu testemunho, doando a sua vida. Então vocês vejam que para cada um desses homens, né, desses três que mais tiveram intimidade com Jesus, cada um deles serviu a Jesus de uma forma. Tiago serviu a Jesus entregando a vida, né, recebendo a morte de mártire. Mas com certeza o sangue de Tiago foi semente para muitos outros aceitarem a fé. E assim eu digo para vocês, no fim dos tempos,
Haverá aqueles que levarão a mensagem dentro da igreja, haverá aqueles que levarão a mensagem fora da igreja, haverão aqueles que serão mártires. Haverá aqueles que participarão do alto clamor e haverão aqueles que serão mártires. Honra é morrer por Jesus. Um dia eu estava conversando com meu filho, e não é fácil você ir falando para as crianças e para os adolescentes que, se for necessário, nós vamos morrer por Jesus. As crianças muitas vezes ficam assustadas com isso, porque eles imaginam o viver com Jesus, o receber as bênçãos, o ver os milagres, mas o ter que morrer por Jesus nem sempre é fácil de compreender. Mas eu disse para o meu filho, eu digo, filho, morrer faz parte do viver, infelizmente, né? Para morrer basta estar vivo, como dizem, né? Mas tem tanta gente que morre de doença terminal, tanta gente que morre por tiro, atropelado, tem tanta gente que morre de tantas formas terríveis, né? A forma mais bela de morrer é oferecendo a vida por Jesus, né? E ele concordou comigo. Ele concordou comigo. Então, irmãos, nós que estamos aqui no fim dos tempos, nós já passamos, né? Nós não passamos, mas já conhecemos sobre a história de um povo, uma nação. Nós já conhecemos a respeito da história de 12 discípulos. Nós já conhecemos a respeito da reforma protestante, nós conhecemos sobre todo o movimento adventista, que não é simplesmente uma igreja, mas um movimento, porque anda com Cristo no santuário, até o ponto de chegar no Santo dos Santos e poder viver diante da glória de Deus, né, diante do fogo consumidor. Nós temos na nossa mente que assim será. Alguns não passarão pela morte, mas outros serão martirizados. Mas a Sarah White diz que no momento do martírio nos é dada a fé dos mártires. Isso não é uma fé que é corriqueira, que é a fé de todo dia, irmãos. Isso é algo especial que é dado por Deus para aqueles que vão passar por essa experiência. Mas agora vamos ver aqui o fruto, né? Porque diz para nós que da intimidade que Adão e Eva tiveram, gerou-se um fruto. E aqui nós vamos ver assim, ó, coisas extraordinárias também são vistas pela intimidade, né? Uma das coisas extraordinárias que eles viram foi a ressurreição. Testemunhas, irmãos, isso aqui está falando para nós podemos fazer um paralelo com nossas vidas que vamos estar vivendo no fim dos tempos. O que é que nós também podemos testemunhar? Olha lá, Lucas 8, do 49 ao 56. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu, dizendo, não temas, crê somente e serás salvo. E entrando na casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, Tiago e João, e ao pai e à mãe da menina. Todos choravam e pranteavam, e ele disse, não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo todos fora, e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo, levanta-te, menina. E o seu espírito, né, o fôlego, voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Então, olha só, a intimidade, irmãos, vai nos dar possibilidade de ver o extraordinário, aquilo que é totalmente fora do comum. E aqui Pedro, Tiago e João, os mais íntimos, viram a ressurreição da filha de Jairo. Então, uma menina que tinha apenas 12 anos, que não deveria estar morta, irmãos, mas que para a glória de Deus passou por essa experiência. E com certeza foi uma testemunha até onde pôde, até onde viveu, contando. E a vida lhe foi devolvida. Foi o que eles viram. Mas eles também foram beneficiados com a transfiguração. O que eles viram? Como nós podemos fazer um paralelo com os nossos dias? Aqui, o primeiro verso diz assim para nós, né? O verso 1 do capítulo 17 de Mateus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João. 6 dias, se nós colocarmos aqui um paralelo simples de que para Deus cada dia representa 1000 anos e 1000 anos como um dia, se nós formos colocar aqui 6 dias, nós poderíamos substituir por 6.000 anos, chegando até a geração do tempo do fim. Que tipo de paralelo a gente pode fazer? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz.
E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, para ti, um para Moisés e outro para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Esse é meu filho, esse é meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. E os seus discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximou-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Então, aqui, se nós fizermos um paralelo para os nossos dias e colocar que 6.000 anos depois do pecado, aqueles que tiverem intimidade com Deus, aqueles que tiverem intimidade com Jesus, vão conseguir ver a glória de Cristo. A glória de Cristo será vista por aqueles que tiverem intimidade com Ele. Essa luz refletirá sobre seus discípulos modernos, e Moisés e Elias aparecerão espiritualmente na terra, através da lei que será exaltada na vida dos seus discípulos, através da boca deles que vai estar profetizando, pois é promessa de Deus que os filhos e filhas profetizariam. É promessa de Deus que os jovens teriam visões e os velhos teriam sonhos. Então, no final dos 6.000 anos, irmãos, esses 6.000 anos, né, de pecado na terra, a glória de Deus será vista de novo. Nós vemos que a lei será exaltada, o espírito de profecia será exaltado. Vai ser maravilhoso, e aqueles que realmente tiverem intimidade com Deus vão participar disso. E mais, terão o privilégio de ouvir a voz do Pai anunciando o dia e a hora da volta do Filho amado. A intimidade vai proporcionar que tudo isso seja testemunhado. Mas a intimidade também levou os discípulos até o momento derradeiro, o momento onde foi uma grande sacudidura na vida deles. Diz em Mateus 26, do 36 ao 38. Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. E então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Irmãos, os 3 foram chamados num momento muito crucial. Que se eles tivessem passado esse tempo a orar com Jesus, eles não tinham se decepcionado. Aqueles irmãos que estão sendo chamados, aqueles que estão sendo chamados para a intimidade, Deus os está convidando: velai comigo, velem comigo. A nossa comunhão, irmãos, de manhã, de noite, na madrugada, é o velar com o Senhor. Nós muitas vezes estamos tão cheios de correrias, atividades, compromissos, que nós estamos tão cansados, às vezes não conseguimos. E mostra para nós a mesma realidade que aconteceu com Pedro, Tiago e João, que dormiram no momento que deveriam estar orando, no momento que deveriam estar tendo misericórdia de Jesus. Então, irmãos, a história se repete e as experiências que eles passaram, nós também estamos passando ou passaremos. Nós estamos hoje recebendo esse pedido de Jesus: velem comigo, vocês não podem velar comigo 1 hora. Que Deus nos ajude, porque nós vamos passar por uma grande decepção também logo, logo. Assim como eles passaram, irmãos, por um desapontamento muito grande por causa da cruz. Assim como os nossos pioneiros passaram por um grande desapontamento por causa da volta de Jesus, que não ocorreu em 22 de outubro de 1844. Nós também viveremos um tempo de desapontamento por causa do decreto dominical, irmãos. Que na teoria nós sabemos como será, irmãos, mas a hora que a lei for promulgada, aí nós vamos sentir o peso, irmãos, o peso da decisão. Até que nós não sentimos o peso da decisão ainda, irmãos. Não o peso que virá no fim. Nós já sentimos o peso, às vezes, da igreja, de levar a verdade a ser disciplinado, de levar a verdade a ser removido. Às vezes nós já reconhecemos o peso, às vezes, do casamento ser desfeito por causa da incompatibilidade de fé.
Às vezes o marido não aceita, não quer mais ficar em casa. Às vezes a mulher não aceita, não quer mais ficar em casa, separa-se. Porque a iniciativa da separação nunca vai ser do cristão, porque Deus promete que a esposa santificada santifica o marido, e o esposo santificado santifica a esposa. Então, a decisão de separação nunca será do cristão, mas sempre será do outro, que renega a verdade. Então, isso é um peso para nós. O peso de você ter que corrigir um filho que está andando em pegadas erradas. O peso de ter que perder o emprego. O peso, irmãos, até de ter que tomar decisão e sair da cidade para ir para o campo, que é uma ação de fé, porque Deus promete que vai tirar, mas o momento que Ele está tirando, vem o peso sobre nós, de deixar as pessoas que nós amamos para trás, os planos que a gente tinha para trás. Mas o peso que virá na lei dominical, irmãos, será maior. Será maior. E se nós não estivermos vigiando, conforme Jesus está nos chamando para vigiar, para orar, para se despir do eu, para deixar Ele lidar com o nosso egoísmo, muitos não suportarão. Então, que Deus nos ajude. Eu não falo para vocês como sendo o melhor, eu falo para vocês, como diz Paulo, como sendo o pior dos pecadores. Porque, como a Nayara disse ontem, está vindo uma grande tormenta e nós não estamos prontos. Então, se não estamos prontos, nós precisamos mais de Deus, precisamos mais de Jesus. Mas o que acontece com o novo Pedro? Apesar de Pedro se tornar o mais influente dos 12 apóstolos originais, os autores do Novo Testamento não escondem suas falhas. Houve momentos em que ele vacilou a sua confiança no Senhor. Pedro mostrou uma tendência impetuosa de falar antes de pensar, até se posicionando contra o próprio Jesus e sendo repreendido pelo Senhor. De todas as falhas de Pedro, a mais destacada é sua negação tripla de Jesus enquanto Cristo estava sendo julgado pelo Sinédrio. Tudo isso aconteceu na vida de Pedro, enquanto Pedro estava agarrado à força do próprio braço, enquanto ele tentou lutar com suas próprias forças, enquanto ele queria salvação pelas obras. Ele queria ser perfeito em tudo, mas não há perfeição no ser humano destituído do caráter de Deus, né? Mas a gente vê uma transformação, mas a Pedro foi confiado por Cristo o apacentar as suas ovelhas. João 21. Então, irmãos, há transformação, nem que seja através da decepção. No nosso caso, irmãos, pode ser uma transformação por amor, como aconteceu com João, a transformação da contemplação, mas também pode ser a transformação pela humilhação. Irmãos, nós podemos escolher qual tipo de transformação nós vamos obter, mas o importante no final das contas é que sejamos transformados e não percamos o céu por causa disso. Os novos Tiago e João. Os filhos de Zebedeu, Tiago e João, receberam o apelido de Boanerges, que significa filhos do trovão. Embora trovões possam representar o poder de Deus, parece que a tendência desses dois foi de precipitar e invocar a ira divina. Em outra ocasião, suas ambições carnais transpareceram. Então, aqui, quando eles quiseram mandar fogo do céu para destruir a cidade, e também quando eles pediram os primeiros lugares, mostrou bem o que eles tinham dentro do coração. E para nós é da mesma forma. Tudo que acontece em nossa vida, toda situação que vem para nós, é para mostrar o que tem dentro do nosso coração. E graças a Deus que é assim, irmãos. As situações que nós passamos, as reações que nós temos, às vezes nos surpreendem. Às vezes a gente acha que já está mais maduro num ponto, quando na verdade nós ainda somos carnais. Mas Deus, ele permite essas situações para que mostre para nós mesmos quem nós somos ainda. Quem nós somos ainda. Para que Ele possa trabalhar conosco, porque quando nós nos deparamos com, às vezes, os defeitos que nós ficamos envergonhados por saber que nós já tivemos tempos com Jesus e ainda continuamos falhando na mesma coisa. Mas patente aos nossos olhos, perceptivelmente, agora nós podemos entregar para Jesus e dizer: Senhor, falhei terrivelmente nisso, ou naquilo, ou naquele outro, eu ainda preciso da tua ajuda, não estou pronto, meu Deus, né? A Tiago, a honra de servir a Cristo em vida e na sua morte como mártir lhe foi concedido. A João foi o privilégio de cuidar da mãe de Jesus, viver mais tempo, mas também servir ao Senhor com dons e talentos por mais tempo, por ver em visão o encerramento do tempo e por mais tempo perseverar no caminho do Senhor. Moldados pelo oleiro. Pedro, Tiago e João eram homens com limitações e fraquezas, mas Jesus moldou seu caráter e cultivou sua convicção para que se tornassem homens dedicados, fiéis e capazes de levar o evangelho aos outros. Acompanharam Jesus por perto e foram os apóstolos mais destacados no registro da igreja primitiva em Jerusalém.
Pedro abriu acesso ao reino do Senhor para os judeus, Atos 2, e também para os gentios, em Atos 10. Tiago foi o primeiro apóstolo morto pela fé, e tudo indica que João tenha vivido mais e dedicado mais décadas do que qualquer outro apóstolo ao trabalho, escrevendo 5 dos livros do Novo Testamento antes de completar sua carreira. Deus usa os pequenos para fazer grandes coisas. Mas chegou o momento derradeiro, irmãos. Aqui eu gostaria de meditar com vocês. Houve um momento em que eles também fugiram. Os 3 irmãos. Os mais íntimos, aconteceu um momento que eles também fugiram. Mateus 26, 31. Jesus disse aos discípulos: esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mateus 26, 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Isso, irmãos, é para acabar com qualquer tipo de presunção que haja na nossa vida. Nós que estamos aí em face do fim, em face de um decreto dominical, se nós já temos na nossa mente o pensamento assim de que vamos resistir até o fim, nós vamos ficar até o fim, nós vamos permanecer, se nós tivermos esse pensamento já orgulhoso em nossa mente, nós já estamos derrotados. Nós temos que reconhecer que na hora que a lei for promulgada e nós tivermos que enfrentar toda a terra, só ficaremos de pé pela força do Espírito Santo. Nada sustentará homem nenhum nessa terra a não ser o poder do Espírito. Porque nós seremos impedidos de comprar e vender. Nós seremos impedidos de estar em alguns lugares. Nós seremos impedidos de ter atendimento de saúde. Nossos filhos serão mal vistos por nossa causa. Muitos lares serão desfeitos nesse momento. Então, irmãos, nós precisamos de Jesus. Se eles tivessem mantido comunhão com Cristo, eles não teriam passado por esse triste desapontamento e por essa humilhação terrível de terem fugido. E nós da mesma forma. Nós não sabemos qual será a nossa reação, por isso nós devemos entregar nossa mente, nosso coração a Jesus. Porque quando sair esta lei, irmãos, então ficará patente para nós e para todo o universo, se tivermos a intimidade com Jesus, como Ele desejou que fosse, se nós ouvirmos o seu chamado quando Ele nos chamou para orar, se nós o acompanhamos pé a pé, aonde Ele ia, aonde estava a vontade dEle. Que Deus nos ajude, irmãos, porque existe um texto, eu não coloquei aqui, é o texto da tempestade, né? Que fala que no momento que for dada a lei dominical, todos os adventistas fugirão, mas de repente ressurgem como um grande exército com bandeiras. Então, irmãos, é só pelo Espírito, não é nada por nós. O que nós podemos fazer é buscar, 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 como aquele que tem fome, como aquele que tem sede, como aquele que está destituído de roupa e precisa de roupa. Nós precisamos buscar, precisamos entregar. E que Deus nos ajude para que nós possamos realmente cumprir isso, né? Mas alguém ficou, alguém voltou. Ali em João 21 diz, aliás, desculpe, João 19, do 25 ao 27 diz, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus viu um traço que foi desenvolvido no coração de João. E isso foi a lealdade. Lealdade. João era completamente leal a Jesus, mesmo correndo risco de morte de cruz. Porque se já tinham pego Jesus, poderiam pegar João ali também facilmente. Mas ele colocou sua própria vida em risco para estar com o mestre até seus últimos suspiros, né? Aí João 21 diz, esse é o discípulo que testifica essas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Como que João sabia que eram tantos os feitos de Jesus que não caberiam em todos os livros que tivessem sido escritos no mundo? É porque ele estava lado a lado com Jesus. Eu acredito que João estava ali em cada milagre, contemplando,
contemplando, se deixando apaixonar por Jesus. Ele tanto viu Jesus, que ele não queria ser mais nada nessa vida, além de ser parecido com Jesus. Para João não tinha nenhum barco, nenhuma rede, nenhum peixe, nenhuma atividade, não tinha nada. Era Jesus. Ele tinha o desejo de amar Jesus em suas veias, né? Nas suas entranhas. E em nossos dias, quem corresponderá ao chamado? Quem deixará tudo para trás? Quem estará disposto a viver sem um planejamento diário? Quem dependerá inteiramente do Senhor? Quem sofrerá difamação e perseguição? Quem verá os milagres? Quem será vaso de honra? Quem pisará a cabeça da serpente para a glória do Senhor? Quem dará em alto e bom tom a mensagem final? Quem será martirizado entregando-se por Cristo? Quem ficará sem ver a morte? E em resumo, irmãos, quem ficará até o fim? Quem ficará? Somente aqueles que tiverem comunhão, aqueles que tiverem a maior intimidade. Aqueles que olharem para tudo isso na vida, irmãos, e pensarem quem é o primeiro no meu viver. Quem é o primeiro? Né? Como diz aquele hino do Arautos do Rei, né? Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada. Não passa de uma ilusão. Não tenhamos um cristianismo de ilusão, mas um cristianismo verdadeiro, que a entrega seja total. Não é fácil entregar, por isso que a Sra. White diz assim, né? Senhor, toma meu coração porque não posso entregá-lo. Se não é o Espírito Santo agindo em nós para que a gente entregue cada um dos itens da nossa vida, a gente não consegue. A gente não consegue. Mas fica a pergunta para todos nós nesta manhã. Não só para vocês, mas para mim. Quem ficará até o fim? Vamos nos colocar de joelhos e vamos orar, irmãos. Querido Deus, nós te louvamos nessa manhã, Senhor. Obrigado, meu Deus, por partilhar conosco a tua intimidade, Senhor. Os segredos do Senhor é para aqueles que o temem. Ajuda-nos a ter o temor ao Senhor, meu Pai. Ajuda-nos a respeitar, a considerar, a avaliar positivamente tudo que o Senhor deixou escrito para nós. Quantos modelos, Pai, nós temos de entrega? Na Bíblia existem outros modelos, Pai, outros. Mas o Senhor nessa manhã desejou nos mostrar esses modelos, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, 2024. Estamos avançados no tempo, Senhor. E nós percebemos, Senhor, que nós ainda não alcançamos a intimidade necessária para que nós seja gerado totalmente o fruto do Espírito. Ajuda-nos, Pai, a sermos completamente enjesuizados, Senhor. Ajuda, Pai, que a Tua palavra, que tem todo o poder, que ela se cumpra em nossa vida, Pai. Que as Tuas promessas, Senhor, não sejam apenas palavras, mas sejam experiências para nós. Senhor, nos conhece intimamente, melhor do que nós mesmos. Tu sabes da minha vida e de todos os meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem hoje. O Senhor sabe de nossas famílias. O Senhor sabe das pessoas que vão assistir posteriormente essa mensagem. O Senhor sabe. O Senhor sabe quem somos, onde estamos, o que fazemos, o que pensamos, o que sentimos. O Senhor sabe nossas debilidades. E queremos, Senhor Deus, pedir ajuda para colocar tudo diante do Senhor. Todos, Pai, todos os hábitos, todas as fraquezas. Por favor, Senhor, recebe-nos, Senhor. E nos molda, nos transforma, conforme o Senhor transformou os seus discípulos, Senhor, seus apóstolos. Nós precisamos, Senhor Deus, estarmos capacitados a sermos enviados para pregar a última mensagem. Assim como o Senhor os capacitou para que iniciassem, meu Deus, de forma maravilhosa essa pregação no Pentecostes, Senhor, das quais nós somos resultado também, Senhor. Querido Deus, nós temos a certeza que a chuva serôdia já está sendo derramada na revelação do caráter de Cristo, o Salvador que perdoa os pecados. Nós temos certeza, Pai, que ela já está sendo dada e que ela aumentará, Pai, no sentido que nós aprendermos ainda mais sobre a plena justiça de Cristo. Aumentará ainda mais pelo valor que nós vamos dar a essa palavra que tem poder, porque já saiu de dentro da tua boca um dia.
Senhor, ajuda-nos. Nós precisamos muito, Senhor, viver a verdade. Porque o Senhor diz, lá no livro Grande Conflito, meu Deus, que o Evangelho não será pregado simplesmente por palavras de sabedoria, mas pela convicção da verdade. Senhor, ajuda-nos. Precisamos, Pai, que a Tua palavra, que ela seja colocada em nossa mente, em nosso coração, e vivida, Pai, em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, por favor, que sejamos exemplo dentro de nossa casa. Porque não tem como nós estarmos aprendendo a verdade e dizer para os outros, não olhe para mim, não sou modelo. As pessoas olharão sim para nós, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos familiares, nos nossos vizinhos, os irmãos, aqueles que são contrários à mensagem da justiça pela fé, olharão para nós, aqueles que são contrários ao poder da palavra, ao como, eles olharão sim, e será grande a responsabilidade de viver ou de não viver essa verdade que está sendo pregada. Por favor, Senhor, ajuda-nos. Nós te pedimos nesta manhã, Senhor, o batismo do Espírito Santo. Dá-nos chuva temporã, Senhor, e dá-nos chuva serôdia. Conforme o Senhor promete lá no livro de Joel, Senhor, que o Senhor daria as duas, Pai. Ó Deus, nós te suplicamos, Senhor, que os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações estejam entrelaçadas com os pensamentos, sentimentos, palavras e ações de Jesus. Que, como disse João, Pai, importa que o Senhor cresça e nós diminuamos cada dia mais. Por favor, Pai, fica conosco, livra-nos do mal, Senhor, e dá-nos a honra de ser tuas testemunhas. Te pedimos, Senhor, não por nós mesmos, mas em nome de Jesus, o Filho amado. Amém e amém.